Pai, senhor, irmãos. Hoje foi mais forte, hein? Estão pegando, hein? Valeu, estão aprendendo. Senão eu falo como que é que eu falo, Júlio? Só 6? Só meia dúzia? Né? Amém. O Renan me fez o convite para estar trazendo a palavra dessa noite. E tá frio lá fora, até eu estava sentado ali com a minha esposa ali, a Carol estava do lado e falou assim, nossa, mas eu tô com calor, mas também, né, pastor? E a pressão, né? Ela, nossa, mas eu tô com frio, mas eu tô com calor. Amém. Nós estamos com o nosso tema, obediência, né? Vivendo na frequência do céu. Antes de começar a minha palavra, eu queria passar um vídeo curtinho. Eu me comprometo a vocês que eu não vou demorar, tá, gente? Tá? O Bruno vai colocar um vídeo pequenininho lá, uns 3 minutinhos de vídeo só, tá? Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Qual que é a jogada aí? Quem esperar, não comer até ela voltar, ganha mais um marshmallow. Certo? I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now, or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Travou a internet, Bruno? Mas amém, Bruno, amém. Daí já dá pra gente entender. Vai? Não, tá bom, gente, tá bom. Eu assisti esse vídeo aí, eu achei um barato esse vídeo, sabe? Porque vai muito de encontro do que eu vou falar aqui hoje, né? Que imagine a vontade que eles não estavam de comer aquele marshmallow. Obrigado, Igor, valeu. Tinha criança que batia na cabeça, batia a cabeça na mesa, ia, encostava, cheirava, sabe? Mas o que ficou gravado na mente delas? Se eu não comer esse daqui, eu vou ganhar mais um. Né? Então, assim, se eu obedecer, eu derrubei alguma coisa aqui. Não, calma que o noivo vem, viu? Só caiu aqui, ó. Então, assim, o que ficou gravado na mente delas? Se eu esperar, eu vou ganhar mais um. Né? E aí vem muito de encontro com a questão da obediência, né? E aí eu fui pesquisar, né? Eu gosto de pesquisar em questão disso. Aí eu fui no dicionário, né? O que significa obediência, né? E no dicionário significa assim, ó, diz assim: ato ou efeito de obedecer, condição ou qualidade de obediente. E aí eu pergunto para a igreja, por que é tão difícil obedecer?
E o grilo paira na igreja. Quanto é difícil nós obedecermos, né? Às vezes a gente acaba tomando decisões e nós acabamos desobedecendo aquilo que Deus tem nos mostrado, né? Aqui, muitas vezes nós acabamos desobedecendo por indecisões precipitadas, alguma confusão, incertezas, né? Desesperanças, e nós acabamos tomando algumas decisões que nós acabamos desagradando a Deus, né? Nós deixamos de ser obediente. Ô Bruno, dá para você abrir para mim Mateus 7,7, fazendo um favor? Aleluia. Amém? Diz assim, ó: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Amém? Então, quer dizer, se eu obedecer, né, Deus está falando para mim que se eu obedecer, o que eu pedir será concedido, se eu buscar, eu vou encontrar, se eu bater na porta, a porta será aberta. Amém? Então, por que é tão difícil obedecer? Se eu sei que se eu obedecer, tudo isso aqui Deus vai me dar, né? E aí eu fui me aprofundando durante a semana. O Renan me convidou na terça-feira, lá no futebol, me pegou de surpresa. Já tinha me convidado no Dia das Mães, aí eu tinha viajado para ver minha mãe, não deu certo. E aí ele me fez o convite novamente. E aí nós quando a gente fala em obediência, nós já começamos a ver algumas desobediências desde os primórdios, né? Então nós já lá de Gênesis, nós já começa a desobediência. Abre em Gênesis 3 para mim, fazendo um favor, no versículo 1. Aleluia. Diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então, foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Pode passar. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dela não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Pode passar. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis? Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Pode passar. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Amém? Então, desde lá do começo, né, com as duas primeiras pessoas que Deus colocou lá no jardim, eles tinham de tudo dentro do jardim. Deus só colocou uma condição para eles, que era não comer da árvore que estava no meio do jardim. E o que aconteceu? Eles comeram. E ali os olhos deles se abriram. Eles já começaram eles viram a nudez, né, algo que eles não viam. E aí tudo se encadeou, né? E aí, e aí eu vejo várias pessoas na Bíblia que erraram também e depois consertaram, né? Mas uma história que eu acho fantástica é a história de Saul, né? Lá em 1 Samuel 15, 22, 23, né? Um pouquinho mais para trás,
Deus levanta Samuel para Samuel ir até a Saul e levantá-lo como rei, né? E aí ele recebe uma ordem para ir até Amaleque e destruir tudo e matar todo mundo, entendeu? Que era para acabar com tudo lá. E o que Saul fez, né? Saul não fez o que Deus mandou ele fazer. Saul trouxe o rei como refém e os despojos do povo, ovelhas, gado, né? E a ordem de Deus foi muito clara para ele, que ele queria que destruísse e matasse tudo, não era para trazer nada. E aí diz lá em 1 Samuel, você pode colocar para nós, Bruno? 1 Samuel 15, 22. Diz assim, ó: contudo Samuel declarou, depois de tudo que aconteceu, depois que Saul voltou, Samuel foi ter com ele, né? Aí, contudo Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com os holocaustos e os sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? Isso aqui Samuel perguntando para Saul. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Pode passar. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, e ele também o rejeitou como rei do povo. Olha só o que Saul perdeu. Saul foi levantado por Deus, né? Recebeu uma ordem do Senhor através do profeta, e ele conseguiu ir lá e não fazer o que Deus mandou ele fazer. E foi tirado, né? Deixou de ser rei, né? Então assim, quantas vezes na nossa vida eu costumo falar que hoje nós temos a internet, é uma bênção a internet, sabe? Livros, é muito bom, sabe? Quando nós sabemos usar, né? E muitas vezes nós desobedecemos em um olhar, nós desobedecemos às vezes em uma resposta, onde nós temos que falar não, nós falamos sim, onde nós temos que mostrar que o Senhor é em primeiro lugar na nossa vida, nós muitas vezes nos escondemos, muitas vezes, sabe? Então assim, quando eu vi o tema que o Renan colocou no outro culto, o De Paula pregou, falou sobre a questão da mulher com azeite, né? E das botijas. Se ela não tivesse obedecido ao profeta, o que tinha acontecido com ela? Ela teria perdido a bênção, certo? Ela teria perdido a bênção. Ela falou assim: mas olha, eu só tenho 2 potes. Talvez encheria aqueles 2 potes e como que ela viveria depois? Então, muitas vezes nós deixamos de obedecer a Deus por fraqueza do nosso coração. Muitas vezes por ego, muitas vezes por preguiça às vezes. Porque imagina se ela tivesse feito o corpo mole. Falar assim: rapaz, vou ter que ir nos meus vizinhos buscar. Não. Faz o seguinte, tem esses 2 aqui, se encher nesses 2 aqui para mim já tá bom. Não, ela pediu para os filhos dela: vamos pegar e quando ela já tinha ali, sabe? Então assim, muitas vezes nós perdemos o milagre de Deus por não obedecer. E é difícil obedecer, gente? É difícil. É difícil. Mas graças a Deus não é impossível, né, pastor? Não é impossível, né? Eu lembro quando eu tenho um sobrinho que ele é da minha idade. Minha mãe foi generosa e teve 10 filhos, né? Então, imagina, minha irmã mais velha lá, ela tinha um filho que era da minha idade. E a gente brigava bastante, sabe? Assim, moleque, 6, 7 anos. Então, nós brigávamos bastante. Aí eu ia, batia nele, minha mãe vinha e batia em mim. Minha mãe vinha e batia em mim.
E quantas vezes ela falava assim, ó, não vai lá. Eu ia. Vai. Eu ia. Sabe? E eu aprendi. E às vezes a gente tem que aprender, nós aprendemos na dor. Né? Nós aprendemos muitas vezes na dor. Eu já contei o testemunho aqui uma vez, mas vou lembrar o pessoal que eu queimei todo o meu rosto. Uma vez, não sei quem estava aqui no dia que eu contei isso. Eu queimei todo o meu rosto. Todo. Por desobediência. Eu morava em Brasília, num prédio. E tinha uns amigos que não era da barra pesada não, mas era muito levado, meus amigos. E então, do lado do prédio tinha um pessoal que arrumava motos. Era uma oficina de motos, mas eles eram muito cuidadosos, eles guardavam tudo no final de semana. E aí um final de semana desse, eles deixaram um galão com combustível e óleo lá. E nós passamos para ir pro campo jogar bola, nós vimos aqui, vamos levar. Levamos. Colocamos lá no meio do campo lá e acabou o futebol. Não lembrava de futebol mais, o futebol tinha acabado. O que nós vamos fazer com isso aqui? Aí a mente de criança, né? Vamos pôr fogo. Né? E eu lembro que nesse mesmo dia, nós morávamos, acho que no segundo andar, assim, tipo de um sobrado, de um prédio, assim. E minha mãe tinha comentado com a gente, falou assim, gente, tô sentindo um negócio esquisito, então não vamos sair hoje não, vamos ficar aqui, né, vamos... eu falei, eu vou brincar, né, menino. E aí, vamos colocar fogo, vamos. Então, falei, como nós vamos conseguir o fogo? Aí eu fui lá para buscar nossa, gente, é um moleque levado. Eu fui lá buscar o fósforo. E chegou lá na hora, e quem que acende? Eu falei, não, deixa que eu acenda. E eu acendi. Na hora que eu nem encostei, eu só cheguei perto, o vapor já subiu na minha cara, na minha mão, pegou aqui, no rosto, tudo. Eu dei um grito que minha mãe escutou lá, e ela já desceu correndo. Desobediência. Se eu tivesse escutado minha mãe, não tinha acontecido. Mas graças a Deus, Deus foi e recuperou essa carinha bonita, né? Graças a Deus. Mas desobediência, sabe? Quantas vezes Deus fala nitidamente com a gente? Fala nitidamente com a gente assim, ó, filho, é pra cá. Mas Senhor, será que eu não posso ir lá e voltar aqui rapidinho? É um comichão que tem dentro da gente que... Mas Deus é bom. Deus é bom, porque mesmo assim, Ele nos ama incondicionalmente. E Ele nos traz para o caminho dEle. Mesmo quando nós desobedecemos, se nós nos entregarmos, se nós nos arrependermos, Ele nos traz novamente para o caminho dEle. Amém? Aleluia, glória a Deus. E aí eu estava pesquisando sobre essas questões também de obediência. E, sabe, eu gosto de buscar informações. E Deus foi tão cuidadoso com o ser humano, tão cuidadoso, que Ele deixou até 10 mandamentos para nós, né? Ele deixou 10 mandamentos e falou assim, filho, é uma cartilha para você aqui, ó. Tá aqui a cartilha para você seguir, entendeu? E aí agora vem a pergunta, nós somos plenitude, amém? Amém? Glória a Deus. Quem pode me falar aí 4 mandamentos que Deus nos deu? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, 4, 10. Menos o pastor. O pastor não vai. O pastor sabe os 10 que tem lá. E aí, quem que se... Eu vou ir. Ó, quem levantar a mão, eu vou ir. Vixe, então vou ter que falar, pastor. Ai. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar os 10, então. Amém? É assim, ó. Então vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens e esculturas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembrar-te do dia do sábado para o sacrificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo,
não cobiçarás, amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém? Então nós temos uma cartilha aqui, ó, para seguir, para nós não desobedecermos a Deus. Amém? Então, e por que nós desobedecemos? Essa pergunta ficou desde terça-feira, Renan, na minha cabeça. Quando o Renan, até ele me mandou o tema, e aí o que veio em mim? Não veio a questão do obedecer, viu? Por que nós desobedecemos? Por que nós somos tão teimosos? E isso martelou na minha cabeça a semana inteira. Falei, Deus, então fala comigo. Então fala, me mostra, né, aquilo que o Senhor quer que eu fale para o teu povo. E o Senhor é tão bondoso, né, que a primeira coisa que veio no meu coração, quando eu pedi isso para Ele foi muito claro comigo assim, ó, que Ele é tão bondoso, que mesmo quando nós estamos longe de Deus, Ele nos atrai para o caminho novamente. E isso daí mexeu no meu coração, sabe? Isso não significa que eu posso ficar desobedecendo. Tá? Eu fico desobedecendo. Não, eu vou ficar desobedecendo porque aí Deus me traz para o caminho de novo. Não é isso, irmão, pelo amor de Deus. Então assim, ó, se nós nos humilharmos com o coração ensinável mesmo, sabe? Ele nos guia em justiça e nos ensina o seu caminho. Amém? Então a obediência e muito, eu não sei se o Renan foi muito feliz na questão da obediência, vivendo na frequência do céu. Gente, quem sabe o que é frequência aqui? Nossa, a Nerline ali sabe o que é frequência, gente. Então vou ser mais sincero, mais aberto em questão de frequência. Quem já ouviu a rádio aqui? Amém? A rádio é por frequência. A rádio nós captamos por frequência. Aí a frequência depois ela abre para um leque muito grande para a questão. Tem frequência de energia, tem frequência de instrumento, tem pedal que tem frequências, que dá timbres diferentes. Aí o campo abre muito amplo o campo, né? Então assim, quando eu li o tema Vivendo na frequência do céu, o que ardeu no meu coração? Gente, a minha frequência, ela tem que estar ligada diretamente com Deus. E o que impede a frequência muitas vezes? Quando eu desobedeço. É a mesma coisa, eu estou ligado com Deus, minha frequência está lá, ó, estéreo com Deus. Está estéreo. Aí eu desobedeço, cria-se uma barreira. E aí começa a dar chiado. Aí Deus tenta fazer assim: que, filho? Que? Não, peraí. Que, filho? E aí é o que ele diz, que ele nos traz para o caminho dele de novo. E essa barreira é quebrada. Quando eu peço perdão, quando eu tenho algum problema, eu me ajoelho, eu busco a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. E aí a minha frequência volta novamente com Deus e se torna sem barreiras novamente. Por isso nós temos que nos manter obedientes. Quem está entendendo aqui a palavra? Amém? Glória a Deus. O Bruno, abre para mim em Salmos 25:8, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra: misericordioso e justo é o Senhor, e por isso aos pecadores reensina o seu caminho. Pode pular, Bruno, pode ir para o 9. Dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para que o obedecem aos receitos da sua aliança. É isso, né? Acho que faltou um. Você cedilha ali. A sua aliança.
Então, o que eu tirei disso? A minha aliança com Deus é minha obediência. Quando eu obedeço, eu tenho aliança com Deus. Amém? E quando eu me mantenho obediente, essa aliança não quebra. Já viu quanto que é difícil quebrar uma aliança assim? Sabe como que nós muitas vezes deixamos a nossa aliança quebrar por tantas coisas tolas? Às vezes por uma passada numa página da internet, às vezes um não pedido de perdão, às vezes falta de, desculpa a sinceridade, mas às vezes falta de caráter, falta de, sabe? E nós deixamos que a frequência nossa com Deus seja obstruída. Mas Ele nos diz, né? Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos receitos da sua aliança. Amém? Então, nós temos a oportunidade de voltar ao caminho e de ligar novamente a frequência com Deus. Amém? Vocês estão muito quietos, gente. Pelo amor de Deus. Se eu apertar mais um pouquinho, pastor, sai mais uns 10 aleluia aí, viu? Mas o que eu estou querendo dizer, assim, o que eu quero deixar no coração de vocês, é que vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Aleluia. Glória a Deus. E Deus é muito lindo. Quando nós começamos a ligar a aliança com os caminhos de Deus, é fantástico, obediência. O Bruno, abre para mim em Êxodo 19:5, por favor. Aleluia. Todos estão entendendo, gente? Qualquer coisa, o pastor está aqui, pode me ajudar. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra... Eu abro aqui então. Estava acabando já. Aleluia. Não tem problema não, viu, Bruno? Não vai sair o mover de Deus aqui não. Aleluia. Aleluia. Diz assim, ó, a palavra do Senhor, Êxodo 19. 5. A minha versão aqui é da Thompson, tá? Então ela vai estar um pouquinho diferente aí. Agora, se diligentemente ouvides a voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha própria peculiar a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra já seja minha. Quer dizer, toda a terra já é de Deus. Amém? E Ele nos faz, quando nós obedecemos a Ele, Ele nos faz como algo, um tesouro na mão dEle. Imagine você sendo uma pedra preciosa na mão de Deus. Olha que presente para nós sermos cuidados por Deus ali como pedra preciosa. Glória a Deus, Deus é muito bom. Amém? Lá em Colossenses também, não sei se já voltou aí, Bruno. Colossenses 3:23. Voltou ou não? Voltou? Você coloca para mim, por favor. Diz assim, ó: e tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Pode para os homens. Pode passar para o próximo. Conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor que estais servindo. Amém? Olha só, se eu obedecer,
Se eu obedecer, ele diz o que para mim, ó? Que o Senhor me dá a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estás servindo. Quer dizer, eu recebo a Cristo como presente, como recompensa. Só isso, gente. Aleluia, cara. Deus é bom demais. Senhor. Mas, e eu não queria me estender muito, gente, mas algo falou muito forte no meu coração também, que eu comecei a meditar na palavra ontem, e Deus foi muito claro comigo, assim, qual foi a maior obediência da Bíblia? De Gênesis a Apocalipse, sabe? Na hora no meu coração veio Jesus na cruz. Na hora veio Jesus na cruz. Sabe? Coloca para mim Mateus 23, Mateus 26, 39. Ontem eu parei, eram umas 4 horas de trabalhar ontem, e eu já vinha preparando a palavra durante a semana, mas a hora que Deus colocou isso no meu coração, eu chorei na sala da minha casa. Eu tô de home office, na sala da minha casa. Eu chorei na hora que era a confirmação daquilo que estava no meu coração. Diz assim: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Cara, gente, isso na hora, meu coração encheu de alegria. Porque Jesus podia falar assim: Deus, eu não quero, e ele sair dali. Mas não, ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. É a vontade de Deus que prevalece. É a vontade de Deus que prevalece. E ele não... E por tudo que Jesus passou, ele sempre obedeceu. Ele sempre esteve em obediência com o Pai. Por mais que doesse, por tudo que Jesus passou, por tanto que ele apanhou, por tanto que ele foi humilhado, que ele foi rasgado, ele obedeceu. E ele se manteve. Ele foi até o fim. Por mim e por vocês. Por mim e por vocês. Ele se entregou no madeiro. Por mim e por vocês. Ele desceu lá no inferno para pegar a chave da mão do diabo. Para nos dar vida. E aí eu pergunto de novo: por que nós desobedecemos? Na empresa que eu trabalho, o Júlio está aqui. Nós tínhamos um tempo atrás, nós temos um código de conduta. E assim, eles passavam pra gente assim, ó: gente, se alguém for passar alguma coisa para vocês, vai no teu consciente, faz o seguinte: será que eu posso fazer isso? Será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? Será que... Não sei se o Júlio lembra disso. Primeiro, pensa se você pode fazer, se você pode pegar, se você pode, para depois você tomar uma decisão. É a mesma coisa com Deus. Eu vou fazer alguma coisa? Consulta Deus primeiro. Usa Deus como seu manual. Certo? Quando eu quero saber um significado de uma palavra, onde que eu vou? Vou no dicionário. Eu abro o dicionário e vejo a palavra e eu sei o que é. E por que eu não posso fazer isso com Deus? Senhor, eu tenho tal coisa para fazer, Deus. É do seu agrado? Não é do seu agrado? É do jeito que o Senhor quer? Eu estou falando para mim também, tá, gente? Estou falando para mim também. Sabe, quantas vezes eu tomei decisões no calor da emoção e depois Deus mostrava para mim que não era aquilo que Ele queria. Entendeu? Então assim, usa Deus como seu manual mesmo, do dia a dia, de todos os momentos, de todas as horas, de todos os minutos, segundos, aonde você estiver. Não tenha vergonha. Muitas vezes nós parecemos careta,
Mas eu já tô mais velho, né, um pouquinho, né? Mas os jovens, aí, às vezes, você falar um não, você é careta. Né? Você é muito chato, não sei o que lá. Mas não mantenha. Porque se esse não for de Deus, entendeu? Se você consultar Deus e isso arder no teu coração, mantenha a sua decisão. Lá na frente você vai entender o que Deus quis dizer para você. Lá na frente você vai entender. Eu vejo, eu e meu filho, por exemplo. Eu falo não para ele, minha esposa é mais maleável, sabe? Mas não é não. E não tem conversa. E ele vem para, não. Então nós temos que começar a viver e a entender que nem sempre o não é mal para nós. O não de Deus agora pode ser um sim abençoado lá na frente. Amém? Quem está entendendo aqui? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Eu gostaria de orar com vocês. O noivo vem. O noivo vem. O noivo vem. Viu, Bel? O noivo vem. Estava ali sentado ali. E o noivo vem. E ele vem. Isso daí, gente, quando você fala o noivo vem, não é uma hipótese. É uma certeza. Ele vem. Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta noite, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem dito aqui nessa noite, Deus. Nós queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem ministrado neste lugar. Pai, que o Senhor possa abrir os nossos corações, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Pai, que o Senhor venha, Deus, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, Pai. Que o Senhor fale nitidamente em nossos corações, Pai, que obedecer, Pai, obedecer a Tua palavra, obedecer, Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, Pai, esse obedecer é algo, Pai, que nós vamos nos alegrar lá na frente, que nós vamos manter a nossa aliança contigo, nós vamos nos manter no caminho do Senhor, que o Senhor vai nos guardar, vai nos levar, Pai, por todos os caminhos, Deus, se nós nos mantermos obedientes na Tua palavra, Deus. Por isso, Senhor, que o Senhor continue nos usando, Pai, que o Senhor continue, Pai, conosco em nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, Pai, luz para os nossos caminhos, Senhor. Por isso, Pai, não deixe que nós desobedeça a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faça com que nós possamos vigiar, Pai, em todos os momentos, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de falar da Tua palavra aqui nesta noite, Pai. O Senhor já nos falou desde os louvores, Pai, desde o começo do culto, desde o vim para a igreja, Deus. O Senhor já vem falando nos nossos corações. Que o Senhor, Pai, esteja conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém? Essa era a palavra que Deus colocou no meu coração. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o pastor está aqui, tá? Eu queria convidar o pastor a estar fazendo o encerramento. Amém? Glória a Deus. Que calor que eu estou aqui, Jesus. Então não pode pegar esse gancho com o Salvador aí. Amém, querido? Você sente um minutinho aí? Eu acredito que bem rapidinho a gente conclui. Você foi abençoado, amém? Apocalipse, capítulo de número 1. Certa feita eu discorri um pouco acerca dessa palavra. Louvo a Deus pela vida do Fabinho, do Renan, de todos os amados que têm servido ao Senhor nesse ministério tão importante que é o ministério dos jovens, juventude, plenitude. Na hora que falou dos jovens ali, eu falei, é nós, estamos juntos, aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 1 é uma dedicatória às 7 igrejas da Ásia.
Dentro dessa dedicatória que João está prefaciando as cartas que serão depois dirigidas às 7 igrejas, ele diz assim no versículo 4 a seguir: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Se você puder me ajudar, diga assim: da parte de Jesus Cristo. Vamos fazer mais bonito. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Agora, a maior revelação do Apocalipse vem agora. Fala para o seu irmão, você sabe qual é a maior revelação do Apocalipse? É que Jesus te ama. É que Ele nos ama. E é tremendo esse tema, Renan, de obediência. Porque certa feita tem 3 perguntas na Bíblia que eu acho demasiadamente difícil. Quando Deus pergunta para Adão: onde estás? Quando Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? São perguntas difíceis de responder. Mas a mais difícil é: Pedro, você me ama? Diga para o seu irmão: Jesus te ama. Nós cantamos aqui inúmeras vezes, né? Quando a nossa amada estava aqui ministrando louvor: eu te amo, 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 eu te amo. E Jesus quis saber de Pedro: Pedro, você me ama? E Jesus deixa escrito claro aqui, ao prefaciar aqui as cartas que João vai enviar às igrejas: aquele que nos ama. Jesus, ao ser batizado, ao ser inserido ao início do seu ministério, ele desce então ali no Jordão. E para uma identidade ser confirmada ali, para que algo poderoso pudesse ser colocado diante de Jesus, vem uma voz do céu: aleluia. E essa voz, assim como ecoa no teu batismo, no meu batismo, no batismo de Jesus não é diferente. É como se o céu estivesse se abrindo ali, como se abriu no momento do batismo de Jesus. E vem uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado. Diga assim: o Pai sempre confirma o amor para com o filho. É como se ele estivesse aqui nessa noite: essa é minha filha amada, esse é meu filho amado. Aquela ali, a jovenzinha ali, é a minha filha amada. Aqueles que estão lá atrás são meus filhos amados, em quem eu me comprazo. E aqui, João 3,35, para ser rapidinho aqui, bem raso. Aleluia. Você vai encontrar várias vezes aqui, irmãos, várias vezes, assim como no batismo de Jesus, aqui no 35 está dizendo assim, diga assim comigo: o Pai ama o Filho. Ainda que muitas vezes a vontade do Filho foi deixada em segundo plano, a vontade do Pai teve que prevalecer, mas foi um ato de amor. Quando o Pai diz não, como você ouviu aqui pelo pregador, é um ato de amor, porque Ele sabe que Ele tem o melhor para você. Mas diga assim: o Pai ama o Filho. É o que está escrito ali: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Ei, querido, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para nós como filhos, tem herança do Senhor, tem coisas tremendas, porque Ele nos ama. Cantem-se alegres os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Deus ama você prosperar, Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. Isso é de Gênesis a Apocalipse. Agora, como que Jesus mostrou que Ele amava o Pai, e por que Ele perguntou: Pedro, você me ama? Essa é a prova da obediência. Olha que tremendo, 14:31 de João, para a gente encerrar.
Você não vai encontrar outra vez na Bíblia Jesus dizendo: Pai, eu te amo, Pai, eu te amo, Pai, eu te amo. Você não encontra. Você encontra muitas vezes dizendo: Pai, amo o Filho. Esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Mas a única forma que Deus, através de Jesus, respondeu que amava o Pai, é esse texto, que está dizendo assim: ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Fala para o seu irmão: obediência é um ato de amor. Consegue responder, Pedro? Agora, Pedro, você me ama? Vai fazer o que eu pedi para você fazer. O Pedro deixou de fazer o que Jesus pediu para ele fazer e foi fazer outras coisas. E Jesus chegou para ele e falou: Pedro, você me ama? Vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta o meu rebanho. Pedro, você me ama? Então fala para o seu irmão aí: você ama Jesus? Fala para ele assim: ele te ama, ele nos ama. Então quando ele coloca alguma coisa para mim e para você e nós obedecemos, nós estamos respondendo: sim, Senhor, eu te amo. Mais uma vez para encerrar, fala assim: a obediência é um ato de amor. Amém? Fique de pé, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer e te pedir humildemente: nos ensina a te amar. Ainda que muitas vezes coisas que nós não entendemos a princípio, que faço agora não compreenderás agora, mas compreenderás depois. Mas o Senhor sabe que o Senhor está muitas vezes requerendo de nós uma prova de amor. E essa prova de amor é quando nós sabemos as tuas ordens, os teus mandamentos, e assim, ó Pai querido, colocamos em prática, obedecemos, Pai, ainda que isso, como Jesus, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, porque eu te amo, Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, porque eu quero te amar nessa terra, eu quero servir o Senhor de coração nessa terra, eu quero colocar sentimento, eu quero pagar um preço de fato, para cumprir o teu propósito, ainda que isso me custe alguma coisa, mas eu quero dizer: sim, Senhor, eu te amo, conte comigo, eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Senhor, abençoa e continue ministrando através desses adolescentes, jovens, dá toda a sabedoria ao Renan, a Maiara, a todos esses que estão aqui, Senhor, Pai, a cada sábado te servindo, preparando o melhor, convidando pessoas, ainda que ainda não haja, Senhor, uma frequência ou uma quantidade significativa, mas não deixe que os teus filhos e filhas venham esmorecer, venham perder o ânimo, mas multiplica, mais envolve, mais faz aquilo que for necessário, dê estratégia, sabedoria, graça, revelação, unção, para que tudo isso se multiplique, para que tudo isso cresça, Senhor, e que teu nome continue sendo glorificado nesse lugar. Abençoe o Fábio, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Senhor, se revele mais e mais a ele. Obrigado pela palavra que ele trouxe. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse culto, Pai. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado porque nós cremos que o Senhor nos ama e nós queremos nos esforçar para te amar, obedecendo a tua direção. Fica conosco e nos ajude, Pai, a cumprir os propósitos que o Senhor tem para nós. É o que te pedimos no nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Um abraço aí, fala: Jesus te ama e eu te amo também, aleluia. Deus abençoe a todos.